E aí pessoal, tudo bem? Eu Macho sou o Rei Nicolas da Cruz. E dessa vez, né, novamente com Pedra de Fogo. Vamos falar sobre em questão de força, assim. Bom, bora lá. O Pedra de Fogo, como vocês sabem, mas para quem não sabe, porque a maioria não conhece ele, é simples. Ele é um ancestral dos espinosaurídeos, vivendo numa era onde não existia nem óculos de gênio ainda. Então, né, ele evoluiu geneticamente. Na sua primeira forma ele parecia um sapo, um peixe mais ou menos. Na sua segunda ele literalmente se parecia com Pedra de Fogo que a gente conhece, porém gordo. E o Pedra conhece, mas de pé é o Tiranosaurídeo. Os Tiranossaurídeos é mais pesado que o Metal Rex, pra você ter noção. Cima o Godzilla Final Wars, ele pegou o Vord Ghidorah e jogou com o próprio Rex de pedra, tomando danos e até mesmo sendo ferido. Porém, é claro que o Pedra de Fogo é muito poderoso e acabou vencendo e quase matando o Dragão Sombra chegar na Terra e começar uma batalha com os três, que no caso são Pedra de Pena que eu não tenho as imagens para mostrar, mas resumo. Rex de Pedra não conseguia lutar no momento, só tava o Pedra de Fogo, o Kawan lutando. O Dragão Sombra. E depois do primeiro piso, o Kawan ficou sem ar. Pisou no Lacoste. E o único e principalmente sendo queimado. Porém, o Pedra de Fogo suga um pouco das energias e começa a usar isso contra ele. E o Pedra de Fogo, pra vocês que não conhecem, ele literalmente conhecido como demônio do fogo, demônio de fogo. Ele é o mais temido no verso inteiro de Batalha dos Universos, em questão porque ele é o predador alfa do período da cadeia alimentar. Dele, matou 16 e matou o Mega Skullcrawler, ainda lutando lá na Ilha da Caveira. Enfrentou o Kawan no mar, enfrentou o Dragão Sombra junto com o Rex de Pedra e Pedra de Fogo. O Pedra de Fogo ele lutou junto com o Rex de Pedra e o Kawan de novo contra o Dragão Sombra Daemon. Kawan quase foi morto de novo, parecia que ele ia morrer de vez. Rex de Pedra lutou até de igual para igual com o Dragão Sombra Daemon. Pedra de Fogo apanhou, mas lutou de igual. E na hora que ambos iriam ser mortos, os nossos protagonistas chegam, que é o Sans, Mega Raptor e Alpha Fúria, para ajudar no combate. Uma coisa, o Alpha Fúria ele ainda era traíra na primeira temporada, só dando na segunda que a gente vê mais o passado dele, por que ele está, não sei o que, mas isso daí é assunto para outro vídeo que eu vou falar no futuro, quem sabe, ou lá para frente. Enfim, o Pedra de Fogo na segunda temporada enfrentou a Rainha Alien, enfrentou o Super Espino, e eu não sei na onde que aparece o Pedra de Fogo, eu acho que ele só faz essas aparições mesmo. Quem aparece mais é o Rex de Pedra, os nossos protas principalmente. Isso, principalmente o Sans, porque né, tem os outros Sans lá, de X-Tailor, não sei o que. O Dragão Sombra também é outro que quase não aparece na segunda temporada. Na terceira ele bate de frente com todos, matando o Motosserra. Quase matou o Carlos Diablo se o Carlos Diablo não tivesse se ajuntado. Tipo, ele tentou, assim, é tipo rodando, tá ligado?
Ele lutou do lado do mal, mas ele não é do mal em si. Ele só foi obrigado a servir ao mal. Mas ele não é do bem assim exatamente. Mas ele teve que lutar do lado do Pedra de Fogo. Senão ele sabia que iria ser morto. Então ele já se juntou logo dos outros e as outras criaturas também. Conseguiu bater de frente com o Dragão Sombra. Perdeu a Babatana Dorsal. Quase foi morto. E óbvio, ele na sua forma final, sem a Babatana Dorsal, pegando fogo, saindo fumaça das costas dele, meio que uma energia. Está sentindo a energia? E bateu de frente com o Dragão Sombra Daemon, que já estava todo fodido e ficou mais ainda. Usou 3 pulsos nucleares e o último que ele usou, ele se matou junto com o Dragão Sombra. Porém o Dragão Sombra Daemon não morreu logo. Ele começou a se regenerar se não fosse o rei, né, aparecer e dar uma nas costas do Dragão Sombra Daemon. Uma luta até que mediana, mas né, o rei ganha. E ele é revivido junto com os outros, não o Dragão Sombra Daemon, a Dragão Sombra Girl, entre outros. Se você não viu o Dragão Sombra Girl, o Dragão Sombra, o Ultra do Rápido.z ou até mesmo o Dragão Sombra Error, vai na playlist de Batalhas Universos e veja. Está muito bom. Mas enfim, o Ultra do Rápido.z, o rei até revive, porque eles antes eram 2 Indoraptor, que não sei o que, foram mortos pelo Lord X e foram revividos pelo Lord X e Dragão Sombra Daemon, com eles eram aliados. Mas, né, muita coisa. Quarta temporada. A quarta, entre aspas, porque eu não sei se vai ter uma quarta mesmo, porque eu estou muito enrolado na primeira ainda, na segunda na verdade. Porque a primeira eu já terminei, só falta a segunda. E ainda estou no começo da luta do Rex de Pedra versus Pedra de Fogo. E eu quero dar mais detalhes, então, né, vai esperar. Claramente o Pedra de Fogo, em questão da segunda temporada, ele é claro, tem uma aventura até. Ele enfrenta a Dragão Sombra Girl no começo, mas eles não lutam a série, tipo, é meio que trocação de força só, mas não rolou mordida nem nada do tipo. E óbvio, né, os três, que no caso são outros 3 protagonistas, que são o Pedra de Fogo, eu já ia falar Dragão Sombra Girl, é a Pedra de Fogo Girl e o Tabezé. Não é muito certo, mas né, que a história da quarta é porque a alma da Dragão Sombra Girl, a Dragão Sombra Girl, sei lá, meio que a alma dela tinha saído na hora que de novo eu ia falar dragão, a Pedra de Fogo Girl se mataria junto com a versão Girl do Dragão Sombra Girl, e ela faz isso. Porém a Dragão Sombra Girl foge, em questão a alma dela, e vai para o universo original de Pedra de Fogo e as 10 Crias Mortais, aonde acha alguns ossos da ossada do Dragão Sombra, que no caso são algumas cabeças que foram arrancadas na primeira temporada. E ela se instala uma que é a cabeça do Daemon, e começa a se regenerar de lá, meio que se transformando num dragão de fato, só com uma cabeça, claro. Coloração roxa, depois eu explico, eu já falei no vídeo dela, então vai ver. E no caso, o Pedra de Fogo luta de igual com o Última Giga, que a gente sabe que apanha. Eu não sei se eu mato ou não ele. Acho que não, porque fica da hora, mais de um predador grande na franquia. Mas ele pode ser derrotado e não morto. Tipo, ele é humilhado pelo Pedra de Fogo, mas ele começa a ter respeito, porque né, Pedra de Fogo poderia ter matado ele ali. E é claro, batido de frente com a Dragão Sombra Dragão. Enfim, eu não sei muito bem, porque ainda tô pensando como seria a luta. E também tem que ter uma história por trás. Mas em questões da franquia mesmo, nas teorias do caos, ele se mostrou muito mais agressivo, muito mais, sabe? Enfrentou de igual para igual contra o Super e a Rainha Alien, claro. Enfrentou o Metal Rex na teoria, claro, porque ele ganharia, claro. Ambos predadores alfas, predadores que são agressivos por natureza, entre outras coisas, se enfrentaram. Rex de Pedra e Pedra de Fogo, uma luta clássica. E eu tô pensando em fazer o Pedra de Fogo contra o Ultimasaurus, que a gente já sabe que ele vai ganhar, mas
Eu queria fazer porque, né, seria meio que um diferencial de eu trocar, vamos supor, a linha temporal, em vez do Rex de pedra, fosse o Pedra de Fogo. Ah, mas eu não sei o que, que poderia ser aqui, não sei o que. Olha, uma coisa que me incomodou um pouco é em questão de uma coisa que eu tinha falado antes, que o Rex de pedra tinha 18 metros de comprimento, o Ultimasaurus tem 20, mas na linha temporal de Batalhas Inversas, ele não tem 18 metros de comprimento. Parecia, mas não. Praticamente ele estava nos seus 25, por aí, de caraiada. E de altura também. Porque a gente considerou o Rex de pedra da primeira temporada. E ele já era bem maior de tamanho e comprimento. Só um pouco assim. Bem pouco. Mais ou menos entre, acho que uns 24, 23, por aí de comprimento. E de altura, é claro que ele é maior que o último. Muito maior. Que eu falei que ele só é um pouquinho assim, só pra vocês terem noção. Porque não é uma luta é uma luta meio que teoria, mas... né? Porque eu estou fugindo do assunto em vez de falar o que ele faz. Resumo, vamos supor o Dragão Sombra Daemon. O Daemon, que no caso do Dragão Sombra Daemon, vocês não são cegos ou surdos. Se forem, vocês são burros. Enfim, literal. O Dragão Sombra Daemon é mais pesado que o Ghidorah. O Ghidorah é foda. King Ghidorah, o Rei Ghidorah, sei lá, o Ghidorah, Monstro Zero, foda-se. Ele é mais pesado do que o Ghidorah. Até aí tudo bem. Só muda que ele levanta ele como se não fosse nada. Nada. Nem o Ghidorah conseguiria levantar o Dragão Sombra. Imagine. Nem o Godzilla, que é considerado Deus, o rei dos monstros, ia conseguir levantá-lo. Principalmente que ele seria mais... Depois eu falo isso. Enfim. Pedra de Fogo, incrivelmente, na sua forma básica, ele é mais forte que o Sol. Sim, na sua forma básica. Só sua baforada pode queimar até os ossos, se transformando em pó. Nem em pó. Esse pó simplesmente dissolve. Solve. Acabou. Na sua forma final, ele é mais forte que o Burn e Fire Godzilla. Muito mais forte. E se a Babatana dorsal é um nível absurdo de força. É a mesma coisa do Godzilla perder a placa dorsal para Mutufa Prime, mas porém perder a Babatana por causa do Dragão Sombra. Mesma coisa. Porém, ele ficou muitas vezes mais forte. Se eu for comparar o Godzilla de 2014 enfrentando o Mutu Prime, que Godzilla não sei o que, praticamente ele solava a Mutu Prime e o próprio Godzilla, se existisse naquela época. Não se engane pelo tamanho, que o Pedra de Fogo é bem maior que o Rex de Pedra. Se o Rex de Pedra tem os seus 45 de comprimento e os seus, sei lá, uns 40 de altura, o Pedra de Fogo literalmente tem, acho que uns de 50 e pouco, entre uns 56 de altura, contando a Babatana. E eu acho que se o Rex de Pedra tem 45, o Pedra de Fogo tem entre os seus 49 ou 51 de comprimento. Por aí. Então eles são criaturas gigantescas, mais algum saurópode. Né? Mas diferentemente que você pensa que o Pedra de Fogo ele é uma aberração da natureza, não sei o que, na verdade não. Ele, como eu disse, ele é de uma época onde não existia vida. Depois que a espécie do Rex de Pedra veio, na verdade a espécie, eu já ia falar outra coisa, a espécie do Rex de Pedra veio primeiro. Depois começou a sair a espécie do Pedra de Fogo. E óbvio, um dos Pedras de Fogo é o Pedra de Fogo que a gente conhece. Não tem um nome exatamente, mas né, quase nenhum é chamado pelo nome. E sim, menos o Dragão Sombra Daemon, que tem um nome. No caso, um dos nomes. E alguns outros como Kawan,
e vários. A maioria das vezes chamam pelo nome da espécie, que é ave. Vamos supor, ave do pesadelo, Utah Rex, Carnos Diablo, entre outros. Não tem um nome específico. Se quiserem dar um nome, podem dar um nome, mas tem que ser um nome que combine com a personalidade dele. Vamos lá. Eu esqueci que eu tava falando. Eu esqueci. Lembrei. Aí depois, né? O Rex de Pedra cuidou do Pedra de Fogo, né? Desde pequeno. Teve uma... a segunda temporada tem uma referência a Prehistoric Kingdom. Ou planeta pré-histórico. Pré-histórico é foda. Pré-histórico. Ou pré-histórico, sei lá, foda-se. E literal, mano, tem uma referência. Eu fiz uma referência, porém com o Rex de Pedra sendo praticamente o pai. E o Pedra de Fogo sendo aquele que iria ser devorado pelo... Em vez do Mosasauro, seria aquele dinossauro pescoçudo da água que parece uma tartaruga. Eu esqueci o Limãosauro, não. O monstro do Lago Ness, por enquanto. Eu esqueci o nome da porra. Enfim. Que o Rex de Pedra já teria desenvolvido um pouco dos espinhos e conseguiria atacar e matar o bicho. Não sei o que. E óbvio, o Rex de Pedra tenta nem passar perto daquela água de novo. Anos depois, o Rex de Pedra e o Pedra de Fogo estão maiores. O Rex de Pedra tá mais bombado, um pouquinho mais bombado. E o Pedra de Fogo tá gordinho. É um fofo. Mas, né, depois de uns anos lá pra frente, rola uma guerra entre as duas raças, Rex de Pedra e Pedra de Fogo, e ambas as raças já estão desenvolvidas. O Rex de Pedra já tá no seu máximo, o Pedra de Fogo também. O Rex de Pedra não queria lutar contra seu irmão barra filho, porque ele cuidou desde pequeno. E óbvio que ele teve que fazer isso. E ambos lutam, assim, sensado, mas vocês já sabem, né? O Pedra de Fogo acaba ganhando, e se não fosse o Dragon Sombra Daemon, provavelmente ele teria matado. Por causa da fúria e raiva que ele tava. E... deixa eu ver o que eu posso falar. Esqueci de te falar uma coisa. Ele consegue levantar o dragão rabo de serra Fatalis. Sim, Fatalis. Um dos dragões mais poderosos. Um dos mais fortes. O segundo mais forte entre os dragões de todas as franquias. Podendo matar Morte Rubra, Besta Implacável, a Bravata Vermelha e outros carnívoros do mar ou dragões do tipo. E simplesmente ele consegue levantar e se quisesse matar. Uma curiosidade, o Fatalis pode ser morto pelo Red. É claro que o pai dele do SCP-2017 foi morto pelo Red, junto com a mãe dele. O Pedra de Fogo, é claro. O Metal Rex consegue matar. E o Alpha Fúria também consegue matar ele. Mas não é fácil de você matar um Fatalis. Mas era só isso mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Muito obrigado por assistir até o final. E fui!